Pessoal, sejam bem-vindos. Nesse vídeo vou estar mostrando estratégia profissional de reteste e negociação que evita 80% dos sinais falsos. Rompimento no mercado e ele se move na direção do rompimento. Geralmente você verá o mercado retornar ao ponto do rompimento e depois continuar na direção dele. Negociar o reteste de um ponto de rompimento não é uma estratégia nova e é um método bastante popular na comunidade de trading. Mas eu aposto que você está negociando os testes de maneira errada, porque as regras fornecidas pela maioria dos livros e sites de trading não estão alinhadas com a forma como o Smart Money opera nos mercados financeiros. Hoje eu vou mostrar a você como negociar os retestes de rompimento corretamente. Nós vamos começar olhando para a razão real pela qual ocorre um reteste após um rompimento. Eu vou mostrar como negociar retestes usando o Price Action e vou revelar a você o ingrediente secreto para negociar os retestes de uma forma eficaz. Então você já sabe, deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal agora mesmo e não deixe de participar da maior comunidade de trading do Brasil. O link está na descrição do vídeo. Dá o like aí, galera. Um reteste em um nível de rompimento significa que o mercado rompe uma máxima ou uma mínima, retorna ao ponto de rompimento e se move de volta na direção em que o rompimento ocorreu. Essa ação do mercado ocorre porque o Smart Money precisa preencher mais ordens de compra ou venda no mercado antes que ele rompa uma máxima ou uma mínima. Existem muitos traders que operam rompimentos e têm ordens pendentes colocadas nesses níveis, prontos para lucrar com aquele rompimento. Quando o rompimento finalmente ocorre, suas ordens são executadas. Os traders de rompimento passam um pouco tempo tendo lucro em suas operações, pois o mercado geralmente continuará na direção do rompimento só por um curto período de tempo. O ponto de virada vem quando o Smart Money começa a realizar seus lucros em suas próprias operações, porque é muito importante que eles tenham entrado antes, muito antes de nós traders de varejo podemos sequer ver o rompimento real. Essa realização de lucro é o que fará com que o mercado retorne ao ponto de rompimento e o reteste. Se você é um trader de rompimento, você verá seus lucros diminuírem constantemente à medida que o mercado se aproxima cada vez mais do ponto de rompimento, onde você teve o seu trade iniciado. Então, ao ver o seu lucro diminuir, você provavelmente ficará com medo e vai sair do trade provavelmente sem lucro nenhum. Portanto, você fechará sua operação enquanto ainda houver uma pequena quantidade de lucro restante, ou até sairá no break-even. Diferentes traders decidirão fechar seus trades em momentos diferentes. Quanto mais próximo o mercado estiver do ponto de rompimento, maior será o número de traders de rompimento que fecharão seus trades. E quando os traders de rompimento fecharem os seus trades, ordens opostas serão colocadas dentro do mercado. Então, o Smart Money usará essas ordens para obter mais posições de compra ou venda colocadas no mercado. Comece a pensar nos retestes como a forma do mercado se resetar ou eliminar as posições fracas. O termo posição fraca se refere a qualquer grupo de traders, geralmente traders de varejo, que não se sentem confortáveis em manter uma posição durante a volatilidade aumentada, em busca da oportunidade de obter maiores ganhos. Esses são normalmente traders que possuem um perfil de risco avesso e, portanto, são estopados prematuramente antes de um grande movimento acontecer. Claro, também existem aqueles que operam em prazos menores e, portanto, não estão procurando grandes oportunidades maiores. Esses traders estão felizes em realizar seus lucros cedo, frequentemente.
Esta área no gráfico é o ponto em que os traders de rompimento terão ordens pendentes de venda em antecipação ao mercado se romper. Você pode ver como o mercado continua a cair depois que o rompimento aconteceu. O smart money começa a realizar lucros depois que o rompimento ocorre e o mercado começa a subir de volta ao ponto de rompimento, causando um reteste. Além dos traders de rompimento, existem também os traders reativos no mercado, que teriam colocado ordens de venda após a vela que causou o rompimento. Esses traders também acrescentarão um número significativo de ordens no mercado, que o Smart Money usará para preencher mais ordens quando seus lucros impulsionarem o mercado para cima. O conteúdo que você está vendo agora tem um enorme valor. São pequenos segredos e skills que te deixarão à frente do status quo e das narrativas populares na internet. Tudo gratuito e ao seu dispor. A única coisa que te peço é que seja grato e compartilhe o vídeo com outras pessoas. O like é de praxe. Faça isso agora mesmo, para não esquecer, depois que o vídeo explodir na sua mente. A maioria dos traders, ao procurar negociar o reteste, marca o ponto em que ocorreu um rompimento usando linhas horizontais. Esta é uma das razões pelas quais você falha ao negociar retestes. Uma maneira muito melhor de marcar os pontos é usando áreas. Ao marcar o ponto de quebra como uma área em vez de uma linha, você se beneficia de não ter que adivinhar o ponto de rompimento. Se houver várias altas, por exemplo, e você marcar o nível usando uma linha, não saberá qual ponto de alta o mercado voltará. Ao ter uma zona, você pode cobrir várias altas e incluí-las em seu risco total ao negociar o reteste. Neste exemplo, você pode ver que há duas altas nas quais os traders de rompimento poderiam ter entrado em posições compradas. Em tempo real, você não saberia qual dessas altas o mercado iria testar novamente. Se você marcar uma área que inclua ambas as altas, poderá remover parte da discricionariedade do processo de tomada de decisão e também ter um ponto em que sabe que o trade provavelmente estará errado. Ao negociar retestes de um rompimento, tudo se resume ao julgamento, experiência, mercado ou instrumento, pois esses são fatores muito importantes. Cada um terá o seu próprio comportamento de preço exclusivo e também perfil de risco. Além disso, precisa haver uma lacuna claramente visível em termos do preço de fechamento do candle que finalmente rompe o nível de suporte ou resistência. Esse é o primeiro sinal de que o rompimento está em andamento. O segundo, é claro, o volume. Como podemos ver neste exemplo, o movimento inicial mais alto e através do nível de resistência deve ser seguido por um volume forte e crescente. É preciso esforço para o mercado se mover. O mesmo se aplica aqui. E você deve ver esse movimento refletido no volume associado ao preenchimento das próximas barras. Se você não vê isso, então você sabe que é uma armadilha configurada pelo Smart Money ou simplesmente não há interesse dos participantes do mercado em levá-lo mais alto nesse momento. Se for um movimento válido, então o volume no rompimento inicial será bem acima da média e crescente. Nessa fase, você deseja ver o mercado realizar um pullback para testar o nível de resistência anterior, mas é muito importante que isso seja seguido com um volume baixo ou decrescente. Como agora estamos desenvolvendo uma tendência de alta otimista, esperamos ver o mercado em alta com volume crescente. Então, é muito importante que você queira ver um volume forte e crescente no rompimento e baixo volume, claro, no pullback. Então, no nível de reteste, você quer ver novamente um outro aumento no volume.
Os mesmos princípios se aplicam quando o rompimento é para uma movimentação baixista. Mais uma vez, não faz diferença se isso é uma continuação de uma tendência baixista ou uma reversão de alta para baixa. A única diferença é que desta vez estamos rompendo o suporte de congestão de preços. Como antes, esse rompimento deve ser limpo e bem desenvolvido, seguido por um volume bem acima da média para refletir o esforço necessário para romper. Novamente, queremos ver o mercado subir de volta para testar a área de suporte anterior, mas isso deve acontecer em baixo volume e, à medida que o mercado se afasta, o volume crescente deve refletir a nova queda. Lembre-se de que mercados em queda também devem ter um volume crescente, refletindo uma queda genuína. Não é suficiente apenas ver o mercado tocar um nível rompido como um novo suporte ou resistência. E se você pensar bem, isso na verdade não se qualifica como um reteste. Quando o mercado revisita um nível depois de rompê-lo, queremos ver algum tipo de confirmação de que o suporte anterior se transformou em resistência e vice-versa, que a resistência anterior se transformou em suporte. Meu método preferido para entrar em trades no reteste de um nível de rompimento é usando o Price Action, mais especificamente usando padrões de candlestick, como o engolfo de candles ou pin bars. Eu negocio em prazos mais longos, principalmente nos gráficos horários, de 4 horas ou diários. Quando vejo um mercado rompendo um suporte, gosto de observar o rompimento em um prazo menor, para ver se há padrões de candlestick que eu posso usar como entrada no trade. Aqui temos a área de rompimento, onde podemos ver que quando o mercado chegou à área, um candlestick de baixa se formou. O volume confirmou o movimento de alta, um alto volume no rompimento e baixo volume durante o pullback. Veio do candlestick de baixa no reteste com confirmação de volume. Você poderia ter entrado em um trade vendido com sua ordem de stop acima da alta da zona de rompimento. Agora, você também pode decidir colocar sua ordem de stop acima da máxima do candlestick, que realizou o engolfo. Mas tome cuidado. Se você usar o candlestick de sinal para definir seu stop, você tenderá a perder dinheiro desnecessariamente. Porque se o mercado romper a alta do candlestick que realizou o engolfo e você for estopado, e então o mercado voltar a se aprofundar naquela zona antes de reverter novamente, você terá basicamente tomado um stop que poderia ter sido evitado se você tivesse colocado a sua ordem de stop na máxima da zona desde o início. O pin bar é um dos sinais de negociação de ação de preço mais poderosos e confiáveis durante retestes e o sinal que mais confio nas minhas negociações. Um pin bar é um padrão do Price Action que sinaliza que a reversão pode estar prestes a ocorrer no trading. Operar sinais de pin bars com suporte e resistência e confirmação de volume é talvez uma das formas mais eficazes de operar. Os melhores pin bars se destacam no nível de reteste correto. Quanto maior a rejeição e o tamanho do pin bar, mais confiável é o sinal. Um pin bar de alta probabilidade no nível de teste correto deve ter a sombra saindo de todos os outros candles e um volume acima da média, para confirmar a participação ativa no reteste. Se você estiver operando um nível horizontal chave, um padrão de cunha ou um canal, é importante sempre esperar por um reteste do nível rompido. Isso envolve esperar pelo reteste, analisar o volume durante o rompimento e durante o período do pullback, bem como confirmar o price action antes de colocar qualquer capital em risco. Você será tentado a entrar imediatamente após o rompimento e muitas vezes não terá a chance de um reteste. E você tem que aceitar que perderá muitas oportunidades sendo conservador. Mas lembre-se, esperando por um reteste, você essencialmente espera que qualquer posição fraca saia do mercado antes de entrar em uma posição.
Isso é uma base mais forte a partir da qual você compra ou vende, o que leva a uma maior probabilidade de um resultado bem-sucedido. E se você acha esse conteúdo de valor para você como um trader, não deixe de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e participar da maior. Tamo junto, galera.